Querido Deus, amado Pai, Deus amado, Deus querido, aqui está teu filho, Senhor da glória, meu Pai, presbítero Luiz, meu Pai, eu não venho colocar ele nas tuas mãos porque ele já se encontra, meu Pai, enquanto ele estiver aqui ministrando, que o Senhor venha guardar a família dele, toma a esposa dele que está aqui presente também, Senhor da glória, seja com ele, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Glória. Sou da amada igreja com paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz em Cristo? Glória a Deus. Louvado seja Deus, o culto de Santa Ceia. Sempre um motivo de alegria, não por somente ser culto de Santa Ceia, mas por ser um culto. Culto onde nós viemos prestar louvores e adoração a Deus. Para mim, é o momento mais importante, embora às vezes nós se encontramos cansados ou fatigados em alguns momentos, só que eu creio que o Senhor renova as nossas forças como cada águia. Amém? Peço aos irmãos que abrem as suas Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Desde já quero externar minha alegria de poder mais uma vez estar juntamente com os meus irmãos, falando do nosso Senhor Jesus, da sua poderosa palavra. Estou acompanhado com a minha esposa, a missionária Ruth, a mulher mais linda que se encontra aqui. Aonde ela vai, ela é a mais linda. Aleluia. Onde ela vai? Vindo ali do Colônia, como os nossos irmãos já sabem, sou liderado, graças a Deus, pelo pastor Marco, amém? E ele traz um abraço, estou debaixo da bênção do meu pastor. A pastora Mara me mandou mensagem por esses dias e perguntou: meu filho, você pode estar lá? Eu falei: posso sim, pastora. Pedido da pastora Mara, desde que esteja debaixo da bênção do meu pastor, é uma ordem. Amém? Mulher de Deus que logo estará de volta para a gente estar cultuando juntos novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Todos acharam? Amém. O Salvador está me colocando na prova, mas está na bênção. É mistério, o fogo desceu. Não, o negócio estava quente. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, amém? Obrigado, irmã, tá, irmã? Deus te abençoe. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é certo que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, desde já de antemão eu quero avisar que a minha preocupação é trazer essa palavra bem tranquila, para que todos nós consigamos chegar ao entendimento. Amém? Hoje eu só grito se o Espírito Santo de Deus me levar a gritar. Fora disso, vamos manter essa tonalidade de voz para a gente chegar ao entendimento numa palavra como essa que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Uma palavra rica, como toda a palavra de Deus ela é, e cheias de informações que podem nos encher de instrução, sabedoria e iluminação da parte de Deus. A palavra que nós acabamos de ler, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, como toda a palavra de Deus, ela tem um contexto. Eu costumo dizer que a palavra, quando ela é pregada fora de contexto, ela gera pretextos, e pretextos não geram convicções. Pretextos geram dúvidas, mais dúvidas e mais dúvidas. Só que hoje nós queremos chegar em um ponto interessante desses 7 diáconos que são levantados pelos apóstolos para servir a mesa. Interessante, que serviço é esse?
quem são esses helenistas? O ministério crescia. Da onde começou esse crescimento? Da onde veio esse início? Quem está liderando a igreja? Quem está instruindo a igreja? Nós precisamos voltar um pouco nos capítulos de Atos dos Apóstolos para entender um pouco. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o próprio Cristo ainda com os seus discípulos, ele diz: vocês precisam ficar em Jerusalém, que é o lugar de adoração, para que se cumpra a promessa do meu Pai que foi feita a vocês. Essa promessa está ligada em Joel, capítulo 2, versículo 8, que está escrito: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, até os servos e as servas também receberão da porção de seu espírito. Num contexto como esse, onde os servos e servas eram pessoas compradas no mercado, que é dali que vem a palavra redenção, que é resgatar ou pegar de volta. Porém, o profeta Joel, ele não exclui essas pessoas que na sociedade eram vistas como seres humanos / objeto, usados para algo. Só que Joel, cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz: até aqueles que estão sendo usados como objeto não ficarão de fora dessa promessa. Até aqueles que para a sociedade não servem para nada não ficará de fora dessa promessa. Até aqueles que, quando tem pessoas que passam, estou todo arrepiado, do lado dele diz: esse não faz nada, não ficará de fora dessa promessa. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não mas tem aquele que não quer nada, também será resgatado. Não mas tem aquela prostituta, também será resgatada. Não mas tem aquele drogado, também será resgatado. Não tem aquele que está preso em cadeias, também será resgatado. Não tem aquele que está no vício há muito tempo, também será resgatado. A palavra é: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então tem a promessa do Pai sobre aquele povo, um povo forte, um povo que se levanta já dentro da linha de Israel. Israel também veio nessa linha de um povo forte, um povo que se levanta onde ninguém consegue se levantar, um povo que dá fruto aonde ninguém consegue frutificar. Você sabe o que é isso? Você plantar no meio do deserto e aquela semente crescer e gerar fruto. Se você acha normal, me desculpa, isso não é normal. Tem algo divino por trás de tudo isso. Tem que ter algum Deus que dá crescimento para esse povo. Tem que ter algum Deus que diz a Faraó: manda o meu povo sair. Larga o meu povo, deixa eles sair daí para sacrificar a mim no deserto. Deixa eles festejarem. Se você acha isso normal, é só você. Aqui tem crente que também é louco da cabeça no seu Deus e diz: se Deus mandou deixar sair, tem que deixar sair. Agora vem a igreja também, crescendo aonde ninguém cresce, frutificando aonde ninguém frutifica, entrando aonde ninguém quer entrar, arrancando alma de cativeiro. Certa feita Jesus disse: eu vou atravessar esse mar, vou chegar em Genesaré e vou libertar alguém ali endemoniado. O homem cheio de demônios se ajoelha e diz: Jesus o Nazareno, o que vieste fazer aqui antes da hora? Jesus não aceita a adoração, porque não é de qualquer um que ele aceita a adoração. Não vem com esse negócio de que a adoração subiu, ele recebeu. Mentira. Se tiver em pecado, entrelaçado com o mundo, ele não aceita a adoração. Não vem com essa. Jesus não aceita a adoração do demônio e diz: saia dele, saia dele, saia dele. A boca até diz Jesus o Nazareno, Filho do Deus vivo, mas o coração está preso. Então a palavra é: saia dele, saia dele, saia dele, saia dele. Na igreja glorifica, mas por fora faz fofoca. Saia dele, saia dele, saia dele. No púlpito pega a palavra, mas por trás está olhando as irmãs passando na rua. Saia dele em nome de Jesus. Então a igreja vem nessa linha de um povo que cresce e vence guerras, assim como Israel cresceu e venceu guerras.
Só que esse é o plano aprovado por Deus. Então essa igreja que tem essa promessa de Joel 2, capítulo 8, e Lucas, no seu último capítulo, nos seus últimos capítulos, o nosso Senhor Jesus, ele olha para os seus discípulos. Alguns acreditam ser 120, que ali são os 120 que se encontram no templo, outros acreditam que são 12. Eu acredito que são os 120 que ali que se encontram. E ele fala: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Percebe que Jesus, ele dá o endereço, ele dá o lugar. Só que interessante, presbítero, é que a palavra não é fica em Jerusalém, como se estivesse sendo dirigida a uma pessoa só. A palavra é: fiquem em Jerusalém. Não tem problema se você não entendeu, nós vamos chegar lá. Não é somente para Pedro ficar em Jerusalém, não é somente para Tiago ficar em Jerusalém, não é somente para Judas ficar em Jerusalém. Abre parênteses, haviam 2 Judas, tá? Não era só o traidor. Não é somente para um ou outro ficar em Jerusalém. A promessa, ela é feita para a comunhão dos irmãos. Fiquem em Jerusalém. É Jesus dizendo: eu quero vocês unidos lá, eu quero vocês juntos lá, eu quero vocês como um cordão de mais de uma dobra. Eu quero vocês juntos, eu quero vocês unidos, eu quero vocês em comunhão. O que acontece em Pentecostes é uma festa aonde Israel comemorava. O que acontecia em Pentecostes? Pentecostes começava no campo, sim, no campo. Eles colhiam os frutos das suas plantações, pegavam as primícias. Vamos supor que tem o primeiro abacate que nasceu do pé. Esse homem pegava o abacate, a sua folha, colocava na roda juntamente com seus irmãos, e ambos começavam a festejar. O outro também pegava a sua primícia, colocava na roda, e eles começavam a festejar. Depois de tudo isso, dessa alegria e dessa festa, eles iam se dirigindo na direção do templo, na direção da onde acontecia que o sacerdote vinha e oferecia para eles, pois não eram levitas e nem sacerdotes. Alguns eram levitas, mas não sacerdote. Somente sacerdote pode oferecer os sacrifícios. Não é qualquer pessoa que pode colocar a mão no sacrifício para fazer o que não foi chamado para fazer. Então o sacerdote, ele pega essas primícias, coloca no lugar onde se oferece as primícias e oferece a Deus. Percebe que Pentecostes, desde o início até o fim, é momento de comunhão e momento de festejar e agradecer a Deus pelo que o Senhor tem feito na vida deles. Porque Israel era um povo que vivia do que plantava, como ainda hoje é. Era um povo que vivia da sua agricultura. Eles plantavam e colhiam. Então, quando um pé crescia e dava fruto, era motivo de alegria. Então levava-se ao sacerdote, lembrando que ali não tinha só cristão. A festa de Pentecostes, ela é dada lá em Levítico, ainda em Moisés. Então não era somente cristão que participava da festa de Pentecostes, não era somente aqueles que seguiam a Cristo que participavam da festa do Pentecostes. Ali também tinha fariseu, ali também tinha saduceu, ali também tinha doutores da lei, ali também tinham os sacerdotes, uns que ofereciam sacrifícios e que outros comemoravam. Então ali também tinham pessoas que eram opositores do cristianismo. Só que algo acontece: os opositores não conseguem segurar a vontade de Deus. Os opositores não conseguem impedir algo. Que algo? Pergunta, que algo? De repente veio do céu, como um som de um vento veemente e impetuoso. Nós víamos como as palavras de
fogo, e era repartida a cada um conforme o Espírito Santo queria conceder. Mas tinha saduceu, presbítero, não impediu o agir de Deus. Mas tinha fariseu, não impediu o agir de Deus. Mas tinha doutores da lei, não impediu o agir de Deus. Mas tinha fariseu zeloso, não impediu o agir de Deus. Desceu do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, 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 encheu toda a casa. Ai, meu Deus, encheu toda a casa, encheu toda a casa, encheu toda a casa, em que estavam assentados. Era um culto como esse, todos reunidos. Deus olhou e decidiu: é hoje que eu cumpro a promessa. E encheu toda a casa, e encheu toda a casa, e encheu toda a casa. Haviam muitos impedimentos, haviam muitos olhares, haviam muitas pessoas que eram opositores daquele povo que crescia, assim como Israel cresceu no deserto, pois a igreja é o Israel de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala que a igreja é o Israel de Deus, porém um plano aprovado porque Israel foi reprovado na apostasia e a igreja é aprovada na adoração. É simples, é por isso que Deus não aceita apóstatas na sua presença. O que é apóstata? Eu vou usar a palavra da irmã, é o 360 graus. Uma hora ele está seguindo a Deus, outra hora ele está seguindo a sua própria vontade, como bem lhe parece. Deixa eu te falar uma coisa, uso as palavras do apóstolo Paulo como as minhas. Se Deus reprovou Israel, que era o galho original da árvore, imagina você que é injetado, imagina você que é adicionado. Ai, meu Deus do céu, para com essa palhaçada de eu peco hoje e Deus me perdoa amanhã. Se ele rejeitou Israel, que é o primeiro plano, imagina você que é adicionado. Se põe no teu lugar e toma vergonha na cara. Deus não é brinquedo de perdão. Deus é forte! Glória a Deus! Vamos continuar a pregação. Tem gente que dá glória e tem gente que faz cara feia. Não tem problema não. Eu entendo isso. Fique em paz, não é a primeira vez. Pela misericórdia, nem a última, pela misericórdia de Deus. Então, o plano de Deus de um povo que cresce. Após o Pentecostes, o mover, as línguas repartidas, alguns minutos depois, ou horas, tem pessoas que foram também festejar essa festa. Pentecostes, ou a festa das primícias, é a mesma coisa. E eles olham aquele povo, porque o barulho das línguas chamava a atenção. Eles diziam: olha lá, tem os varões galileus, judeus ali, eu ouço eles falarem na minha língua. Pessoas de diversas regiões ouvindo aquela palavra, as línguas que eles falavam, glorificando a Deus no seu próprio idioma. Alguns acham maravilhoso, outros já dizem, eles estão cheios de mosto, estão embriagados. Deixa essa galera aí. E agora interessante, se levanta um homem chamado Pedro, ou Cefas, é o mesmo nome. E ele começa a dizer: irmãos, isso que vocês estão vendo não são pessoas embriagadas.
Mas por que passar por esse feito da história? É que ali se dá o início à igreja. Você lembra de quando Pedro, sentado na fogueira com as pessoas próximo ao sinédrio, ele dizia: eu não o conheço. Eu não o conheço. Eu nem sei quem é esse camarada aí. Só que agora o mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e diz: eu o conheço. Eu sei quem ele é. Eu sei a promessa que ele fez. A mesma boca que fala que não o conhece, quando está cheio do Espírito Santo, ela diz: você não vai ficar falando o que quer do meu Deus. Você não vai fazer o que quer com o meu Deus. Não vai falar do jeito que quer, do que você não sabe. Isso que está acontecendo é uma promessa feita em Joel. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não vai falar o que quer do jeito que quer. Quem sabe a verdade não é covarde que fica em silêncio. Quem sabe a verdade se levanta quando todo mundo está dizendo que é mentira. Ele diz: não é isso não. Você está errado, não é por aí. Está errado, se conserta. Isso aqui é promessa de Deus. Então, após isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu já gritei, não tem problema, vamos lá. Após Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tem o capítulo 3. No capítulo 2, as próprias pessoas se oferecem. Após o discurso de Pedro, eles dizem: o que faremos, irmãos? Esse o que faremos, irmãos, seria: o que faremos para alcançar isso que vocês alcançaram? O apóstolo Pedro, ele chega e fala: vocês precisam aceitar Jesus e serem batizados no nome de Jesus. Então eles batizaram. Ali acrescentou-se muitas pessoas à igreja. A própria Bíblia diz, nesse mesmo livro, em Atos dos Apóstolos, que Deus ia acrescentando os salvos na congregação. O próprio Deus ia enviando as pessoas para a congregação, para a igreja primitiva. Então esse povo começa a ter muito crescimento. Em Atos capítulo 3, quase 5.000 pessoas, também muito crescimento. Capítulo 4, muito crescimento. Capítulo 6, crescimento. Agora nós chegamos aonde nós tínhamos que chegar. Esse muito crescimento traz algumas questões para a igreja que precisam ser resolvidas. Problemas na congregação não podem ser problemas ignorados. Problema na congregação deve ser problema resolvido. Problema na congregação deve ser problema solucionado. Então, os helenistas, pergunte: quem são os helenistas? Os judeus que falavam grego. Esses são os helenistas. Helenismo ou movimento helenista foi quando o Império Romano começou a expandir a sua língua para fazer o grego se tornar uma língua universal. Todos, ou quase todos, falavam grego. O grego clássico, como Lucas, ou o grego koiné, como Marcos. O grego clássico era o grego mais chique. Para a gente entender, sabe aqueles irmãos que pregam e falam bonito? Aquelas palavras lindas que você fica: rapaz, que dicionário é esse que ele lê? Tem outros como eu que falam grego koiné, o mais simples. O importante é falar a mesma língua. Então, os judeus que falavam grego chegam na congregação que está crescendo e falam: as nossas viúvas estão sendo desprezadas. Desprezadas no sentido não de que estavam se desfazendo das irmãs, não no sentido de que eles faziam pouco caso, não. É que estava dando muito crescimento, muita gente entrando, muitos problemas, muitas pessoas com problemas e muitas soluções daqui, soluções dali. Um lado começa a sofrer. Então,
O que eles fazem? Vamos levantar os diáconos. Por que os apóstolos levantam os diáconos? Eles não poderiam tomar conta desse ministério? Podia. Só que existe uma importância que não pode ser descartada. Algo muito importante que não pode ser jogado fora. Eles dizem: nós vamos perseverar no ministério da palavra e na oração. Glória a Deus. Isso mexe comigo, missionário. Eles poderiam também fazer essa parte, só que tem uma importância. Pessoas que têm conhecimento da palavra sabem a relevância e a influência que tem. Então eles dizem: nós vamos ajudar, mas não serão os 12, porque nós vamos perseverar no ministério da palavra. Glória a Deus. Forte, Jesus. Aleluia. O ministério da palavra era uma reunião que eles faziam para relembrar tudo que Cristo havia dito. Pois nesse tempo o cânon bíblico não tinha se fechado. O que é cânon bíblico? Os livros da Bíblia em uma coletânea. Por isso é Bíblia, que vem de biblos, no sentido de biblioteca. Livros em um só. E eles dizem: nós não podemos deixar o ministério da palavra. O que entristece o meu coração é ver pessoas que só porque louva não lê a Bíblia, não ora, não se consagra, não estuda a palavra de Deus. Existem pregadores que pregam o mesmo sermão em 7 igrejas diferentes, porque não se importa no ministério da palavra. Existem pastores que não são pastores, porque não se importam com o ministério da palavra. Existem missionários que não sabem nem qual é o primeiro livro da Bíblia, porque não se importam com o ministério da palavra. Existem professores de escola bíblica dominical que não sabem responder uma pergunta feita pelo aluno, porque não se importam com o ministério da palavra. Existem pessoas que usam roupas indecentes que não deviam usar, porque não se importam com o ministério da palavra. Existem pessoas traindo a própria esposa, ou a mulher traindo o próprio marido, porque não se importam com o ministério da palavra. Existem pessoas que acreditam na mesma mentira por anos, porque não se importam com o ministério da palavra. Existem pessoas acreditando que o poder de Deus não está dentro de nós, porque não se importam com o ministério da palavra. Por que repetir diversas vezes isso, presbítero? Para entender que a palavra de Deus continua sendo viva, mais penetrante do que qualquer lâmina de 2 gumes. Ela continua entrando na divisão da alma e do espírito. Ela continua indo entre as juntas e as medulas. E ela continua discernindo os pensamentos e intenção do coração do homem. Desculpa te dizer, peço desculpa com muita ironia, porque não me arrependo em falar isso para você. Uma pessoa sem palavra de Deus, ela está morta. Mas eu vou servir a mesa. Vamos ler os requisitos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos ler os requisitos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 2. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas.
Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Conforme eu for falando um, vocês fazem assim com um dedo, 2, 3, para a gente ver quantos requisitos. Amém? De boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Só depois dá o carro. Meu Deus! Boa reputação, não é fofoqueiro, não anda de roupa curta, não é traidor, não é adúltero, não é fornicário. Cheio do Espírito Santo, tem a palavra de Deus guardada no seu coração. Só a palavra enche do Espírito. Não vem com essa de soprar no rosto e seja cheio, não. Vai ler Bíblia e seja cheio do Espírito Santo. O obreiro tem que ser bom, o obreiro que não tem do que se envergonhar, que manuseia bem a palavra de Deus. 3. É um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria vem dada pela palavra de Deus. Salmos 119. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não vem com essa. Sai para lá, obreiro reprovado. Obreiro aprovado não se entrelaça com as coisas do mundo. Presbítero, como eu aprendo a não ficar entrelaçado com as coisas do mundo? Seja cheio da palavra de Deus. 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 É necessário ser cheio da palavra de Deus. Tem pessoa que diz ser cheio do Espírito Santo e não lê Bíblia faz um mês. Como eu vou acreditar nessa pessoa? Aí não entende porque a sua profecia não tem crédito na congregação. Eu duvido um homem cheio de conhecimento da palavra de Deus entregar uma profecia e alguém duvidar da profecia dele. Digo não que só tem conhecimento e não tem temor. Um homem cheio de conhecimento do Espírito Santo, de poder de Deus e de temor, ele entrega a profecia e o coração treme. Parece que tem um vibrador no coração. A carne treme, porque a autoridade é dada pela palavra de Deus. A palavra de Deus continua dispersando labareda de fogo e sendo como uma marreta que esmiuça a penha. É diferente quando você escuta uma profecia dentro da palavra e quando você escuta uma profecia no silêncio da palavra de Deus. Louva a Deus que aqui tem homens e mulheres que profetizam segundo a palavra de Deus. Eu falo sem dúvida porque as profecias que se entregaram a mim aqui, todas se cumpriram. Não porque é um lugar, mas por causa de pessoas devotas e cheias da palavra de Deus. Nós passeamos nesse livro de Atos dos Apóstolos, e no capítulo 6 expliquei para você de onde vinha esse crescimento. O próprio apóstolo Paulo se retira por 3 anos. Historiadores afirmam que ele se retirou para o deserto, não para ficar literalmente no deserto sem residência, não. Se retirou dos demais apóstolos. Após ficar alguns tempos com os apóstolos aprendendo o que Cristo falou, ele se retira, estuda e estuda mais. Mas o mesmo diz que era fariseu zeloso, missionário. Aprendeu nos pés do doutor Gamaliel. O próprio Lucas, falando sobre Gamaliel, disse que era um homem poderoso em palavras, cheio de sabedoria, de conhecimento da Torá e com muita influência. Porém o apóstolo Paulo entendeu o que é ser cheio da palavra de vida. Eu peço que Deus
possa fazer essa palavra arder no seu coração, ao ponto que a partir de hoje você passe a ler Bíblia. Ao ponto que a partir de hoje aquela sua vontade de fazer um seminário de teologia, você vá buscar o seminário para fazer. Ao ponto que talvez aquela vontade que você tinha de ler a Bíblia toda, que se perdeu no meio do caminho, ela volte para você. Aleluia! Glória a Deus! Com a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Vou falar igual Deus a santo. missionária Luciana, vocês conhecem, talvez não por nome, lá da congregação, e aqui eu encerro. O novo convertido, ela chegou para mim e falou assim: você tem um chamado para pregar a palavra de Deus. Almoça a Bíblia. O seu café da tarde, que seja a Bíblia. E a sua janta, seja a Bíblia também. Coisa linda, pastor. Tomei aquela palavra para mim. E o meu pai, quando saía de madrugada do quarto, 3 horas da manhã, ele falava, com os olhos meio fechados: o que você está fazendo aí, rapaz? Eu estou lendo a palavra de Deus. Com 2 semanas de convertido. Graças a Deus, com 1 mês, eu já sabia discernir o que era mel e manteiga. 4, 5, 6 meses. Meu pastor é o pastor Marco, ali no Colônia. Pode ir lá. Presbítero Luiz, não, Luiz, eu vou te levar ao campo missionário. 6 meses de convertido. Meu pastor me levou a missionário. E eu debati a palavra de Deus com pessoas que já eram convertidas há 2, 3, 4 anos, por sede da palavra de Deus. Meus irmãos, não sou de ficar dando testemunho meu, minha esposa está aqui e conhece. Sejam cheios da palavra de Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Palavra forte, abençoada. Agora vamos para a parte que a gente vai se acertar com o Pai. Mas você que se encontra afastado do Evangelho, quer voltar hoje para o caminho, você que lá fora deu mandado, e quer renovar a aliança, vem aqui na frente. Amém? Tem alguém? Amém. Todos cristãos, né? Amém. Deus abençoe. Quero estar chamando aqui para estar pegando a ceia.